Mensagem do céu. Queridos judeus messiânicos, agora vai tratar de uma parte do serviço do sagrado. Nós temos alguns serviços que foram instituídos, eu creio de todo o coração, pela Ruach HaKodesh, não é? Nós vamos tratar um pouquinho acerca de como o Eterno fala por meio da Ruach, quando é Ruach, quando não é Ruach, não é? Quando é o próprio Eterno falando por meio da Ruach, quando Mashiach fala por meio da Ruach. A Ruach HaKodesh hoje é um porta-voz de Hashem, é uma conexão. Se Yeshua estivesse aqui, ela não poderia vir. Ele fala sobre isso. Convém que eu vá, do contrário, a Ruach HaKodesh não poderá vir. Então, é impossível nós termos os dois no mesmo ambiente, aqui na Terra, pelo menos, não é? Se Mashiach, quando ele estava na Terra, a Ruach HaKodesh estava sobre a vida dele de um modo poderoso. Pontualmente, a Ruach HaKodesh vem pontuando a sua atuação na vida de homens do Eterno, mas a questão é muito pontual. Nós vamos ver a Ruach HaKodesh durante o período desde Bereshit até, enfim, toda a Torá, toda a Haftará, os profetas. Nós vamos ver a atuação do Eterno específica sobre a vida de alguns homens, mas nós não vamos ver um derramamento da Ruach HaKodesh, ou seja, como se a Ruach ela agisse em mais de uma quantidade de pessoas limitadas, mesmo quando foi no caso de Moisés, para poder distribuir do espírito que estava sobre ele, ele teve de tirar do espírito dele e colocar sobre a vida de outras pessoas. E a Ruach também tem sido transmitida desta maneira até chegar até nós. Ela é uma doação e a pessoa que a tem pode doar para outra pessoa. Isso não quer dizer que diminui a quantidade do poder de Hashem sobre a vida de uma pessoa. À medida que você entrega esse poder, essa autoridade para outras pessoas, mais você pode se encher, porque você está tendo uma atividade como musculatura. Você desenvolve a sua musculatura. À medida que você desprende energia, você adquire musculatura, você adquire poder, você adquire força. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Judeus Messiânicos 3, versículo 7 em diante. Pois assim como diz a Ruach HaKodesh, não é? Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos. E assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Bom, queridos, é importante ter entendimento que a semana que o Eterno determinou sobre nós, se você procurar ter entendimento da criação das coisas, a ordem da criação das coisas, você vai ter entendimento da ordem do que você deve fazer na sua vida, a maneira que você deve estruturar a sua vida. Você deve ter a divisão de águas na sua vida. Você precisa dividir aquilo que você pode ter acesso e o que você não deve ter acesso. Você vai dividir a luz que você precisa ter na sua vida. Você precisa dessa iluminação da parte do Eterno para que os seus dias sejam cheios da luz do Eterno. E se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Você vai precisar ter entendimento sobre o cuidar, o cultivar da terra, aquilo que é necessário para o seu sustento. E todas as progressões, ou seja, nós não precisamos apenas hoje de sustento vegetal, nós precisamos de sustento animal, não é? Nós necessitamos de proteína, com todo respeito a todos aqueles que não se alimentam hoje de animais. Mas nós vamos ver o Eterno trazer então ao homem a constituição de uma família e então entrar no seu descanso. O Eterno vem, constitui uma família ao homem
e depois, posteriormente, ele dá descanso a esse homem. E nossa progressão de vida, ela tem de ser baseada naquilo que o Eterno fez, da maneira que ele tratou das questões, não é? Nós precisamos ter essas divisões de águas, nós precisamos ter um caminho sobre nossas vidas. A divisão dessas águas mostram as águas que eu não devo ter acesso, as águas que eu tenho acesso, o caminho que é feito quando a terra é estabelecida, um caminho perante os meus pés. E nós falamos isso nas 10 bênçãos que nós engrandecemos o nome do Eterno, nós abençoamos ao Eterno por ter feito a terra para que nós pudéssemos andar sobre as águas, não é? Hoje nós já andamos sobre as águas. Por quê? Porque essas águas que o Eterno instituiu sobre as nossas vidas, ele constituiu um caminho sobre estas águas. E este caminho é Mashiach e Yeshua. As nossas muitas águas, elas virão, elas representam às vezes até um risco, na verdade, essas águas que nós temos aqui embaixo, nós não podemos beber dessas águas. Olha que coisa interessante. Nós temos uma terra e nós temos as muitas águas, e essas águas não foram feitas para que eu e você bebêssemos, não é? Então, existem coisas, e a maior parte da terra é constituída de águas, você sabe sobre isso? E então a maior parte das águas que eu não posso beber, eu não posso ingeri-la, ela não pode edificar esse organismo biológico. Essas águas, elas estão ali, mas elas não devem ser ingeridas por mim. Assim, o Eterno também me diz, olha, eu constituí para você um caminho sobre as águas, e é nesse caminho que tu deves andar, não é? Eu devo de glorificá-lo pela vinda da luz. Mashiach é a luz do mundo. Eu devo glorificá-lo pela constituição de todos os elementos que têm vida e que respiram, porque todo ser que respira louva a Hashem. Então eu devo glorificá-lo pelas plantas, pelas árvores, por todos os vegetais, e eu devo glorificá-lo pela criação dos animais. Tanto os animais que enxameiam as águas, quanto os animais que enxameiam o céu, e quanto os animais que estão sobre a terra. E é interessantíssimo que na terra eu tenho uma água também, só que a virtude da água que flui da terra, a virtude desta água é que ela é uma água que é vital para a minha existência. Então eu tenho uma água em quantidade, uma água acessível em quantidade, eu não tenho de fazer nada para esta água, não é? Mas essa água não pode me trazer vida. Céu, mas existe a dessalinização. Queridos, a consequência da dessalinização, você não tem noção do preço elevadíssimo que vai ser pago por isso. Porque a dessalinização faz com que o mar se torne cada vez mais salgado. E vai chegar num ponto onde vai ser impossível a dessalinização. Eu gostaria muito que você tivesse entendimento e estudasse sobre as consequências da dessalinização, não é? Eu acredito que você já tem visto algumas situações ocorrendo no próprio Mar Morto, onde estão surgindo aqueles espaços enormes, bolas enormes, né, onde abrem crateras imensas. Por quê? Porque essa dessalinização, ela está voltando de algum modo, e quando ela volta, ela está comendo as placas de sal embaixo ali do Mar Morto e está criando essas crateras enormes. Quando vê, já não tem mais como salvar o que está na superfície. Então, se você estudar sobre isso, você vai ter entendimento de como o homem está afetando o ecossistema, como ele está afetando tudo, na verdade, que tem vida, e também afetando as situações até da própria terra, da sua organização, não é? Esse texto, queridos, que é narrado aqui pelo autor de Judeus Messiânicos, naquele período ele sabia que todos tinham entendimento daquilo que ele estava falando, evidentemente, porque nós vemos esse texto do Tehillim 95, um dos Tehillim, um dos salmos que nós temos de
todo Shabat, nós temos de trazer essa música que nós cantamos como Lehuner Anená. Nós fizemos uma gravação da maneira que o Eterno nos deu para que nós pudéssemos representá-la. Tehillim 95, eu vou ler inteiro, tá bom, queridos? É um texto que a gente lê todo Shabat e o Eterno ordenou isso por meio de Esdras, Sofer, e nós temos a bênção de podermos lembrar disso. Vamos lá, vinde, cantemos a Hashem com júbilo, celebremos ao rochedo, a rocha da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Elohim supremo, é a autoridade suprema e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Elohim, nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi em Merivá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Não obstante terem visto minhas obras durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: esse é um povo de coração desnorteado, não conhece os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Então, esse povo, queridos, ele foi convidado a estar na presença do Eterno, mas não houve neles confiança. Por quê? Porque as coisas não corriam de acordo com o que eles desejavam, da maneira que eles queriam que ocorresse, não é? Isso é muito doloroso de nós vermos e o modo, na verdade, que as coisas se sucedem, não é? Nós vamos ver o texto Shemot, Êxodo 17, vou ler para vocês, não é? Versículo 1 em diante. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos de Hashem, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para beber. Contendeu, pois, o povo com Moshe e disse: dá-nos água para beber. E Moshe respondeu: por que vocês contendem comigo? Porque vocês tentam a Hashem. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moshe e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moshe ao Eterno: que farei esse povo? Só resta apedrejar-me. Respondeu então o Senhor a Moshe: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva ali o teu bordão com que feriste o rio e vai, e que ali diante de ti sobre a rocha Horeb ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Então Moshe fez assim na presença dos anciões de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram Hashem dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Queridos, uma coisa que eu tenho tratado, inclusive aqui mesmo com a nossa família, é que tudo vai bem enquanto está bem, não é? Tudo vai bem enquanto está bem. Enquanto você tem o de beber, você tem o de ingerir, você tem a água, você tem as coisas, então tudo vai bem. Mas à medida que as coisas começam a tomar um outro posicionamento, qual é a sua reação? Quando as coisas não são favoráveis, não são do modo que você... não são confortáveis, não é? O Eterno chamou um povo para um grande desafio e eu e você deveríamos aprender com essas questões, de sermos desafiados pelo Eterno a fazer coisas que não são convencionais, porque isso faz parte do caráter dele, nos moldar. O Eterno, muitas vezes, você pode imaginar, mas parece que o Eterno não se preocupa muito com a nossa vida, porque o caso de Ov, de Jó, como é que pôde ter acontecido alguma coisa como aquela na vida de um homem, não é? Como é que há uma permissão injusta sobre a vida de uma pessoa que não tenha feito mal e possa estar colhendo o mal. Queridos, não há mal que dure para sempre. Nós temos de ter entendimento. Nós estamos num ambiente completamente hostil. É como eu dizer a você
Eu vi uma vez uma queda de um rapaz, ele estava fazendo, eu não sei o nome daquilo, tá, queridos? Não é um paraquedas normal, é um paraquedas que a pessoa pula e ele é como uma asa delta. Não sei o nome daquilo, não me lembro. Me corrijam se eu estou errada, eu não sei se é paraglide, eu não sei, queridos, o nome daquilo lá de verdade. E eu vi esse rapaz e o vento veio. Eles sempre, quando fazem esse esporte, eles vêm da onde o vento está vindo, sempre, 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 para que não possam ser carregados para um ambiente ruim. E aí o que aconteceu? Veio um vento repentino e levou esse paraquedas, não sei se é paraglide, não lembro o nome disso daí, queridos, e carregou esse. Você pode até procurar, talvez no YouTube ainda tenha isso. E o vento levou ele justamente para um lugar infestado de crocodilos. E quando ele caiu naquele lugar, minha filhora está dizendo que é parapente. Minha filha está dizendo que é parapente. Não sei se é parapente o nome, não é? E quando levou ele para aquele lugar, queridos, ele nem tinha pousado, né? Praticamente. Nas cenas que nós vemos, os jacarés, os crocodilos ali já haviam começaram a fragmentar o corpo daquele homem, não é? E isso marcou muito a minha vida, porque, amados, nós muitas vezes nós estamos igual esse paraquedista, independentemente do nome, não é? Nós estamos igual a ele, sendo levado para um lugar onde só tinha crocodilos e orando para que nós fiquemos vivos, queridos. Não é? Queridos, olha, minha filhinha Marissa trouxe aqui o nome, né? O nome em inglês é paragliding. Ah, obrigada. Então, e aqui é parapente, tá bom? Resolvido. Então, queridos, é importante ter entendimento do ambiente que você está. Qual ambiente você hoje se encontra? Você está no ambiente, você crente no Mashiach Yeshua, você já está vivendo um milagre. Olha, queridos, hoje eu narrei aí para vocês a história recente, não é? De um senhor de 82 anos de idade que foi orar lá num hospital em Houston, lá nos Estados Unidos, não é? Na verdade esse daí não foi um hospital em Antelope Valley, em Lancaster, na Califórnia. Ele foi espancado por um tanque de oxigênio por esse Jesse Martinez, de 37 anos, que teve um surto de raiva por ouvir uma pessoa orando, queridos. Esse é o mundo que você está. Amados, o fato de nós estarmos vivos é completamente miraculoso. Nós já estamos no exercício do milagre. E o posicionamento das pessoas, eu admiro muito Moshe, e eu, na verdade, não quero te trazer nenhum tipo de desânimo, mas se você tem um chamado para liderança, espere que as pessoas vão querer te apedrejar. Aqueles que você está sendo chamado para cuidar e para zelar. Porque no momento que as coisas derem errado, essas pessoas vão se voltar contra a autoridade, queridos. As pessoas, parece que elas têm uma extrema necessidade de culpar alguém. Elas não se sentem responsáveis. Eu sei que a tribo de Levi, na maior parte dela, não fez isso. Sempre eles estiveram ao lado de Moshe, ao lado de Aharon. Eles sempre se posicionaram. Tivemos divisão no clã de Levi. Foi o único clã que nós vimos dividido, foi o clã de Levi. Nós vamos ver a revolta de Korah, nós vamos ver outras revoltas que ocorreram justamente com pessoas que não se conformavam com a posição que elas estavam. Eu não estou falando agora de fome e sede, vontade de comer carne. Então, uma pessoa que foi chamada pelo Eterno para estar numa posição de liderança, ela precisa olha, você foi chamado para cuidar de vidas? Peça protetor de pedras. Fala, Senhor, eu preciso da sua proteção
sobre as pedras que me virão. Queridos, não importa, se tudo está certo, você não será reconhecido, e quando tudo der errado, você vai ser culpado. O chamado de uma liderança, Baruch Hashem, porque é infeliz do homem que é autocomissionado, uma pessoa que é voluntária no seu chamado, decidiu que vai fazer alguma coisa sem ser chamado, não é? Vai lavar o laptop do pai na pia, não é? Mas eu e meu marido, nós não somos voluntários, nós não pedimos para estar fazendo o que nós estamos fazendo. Mas eu gostaria muito que você tivesse entendimento que qualquer pessoa que estiver à frente de qualquer ministério que seja, esta pessoa vai ser a voluntária das pedradas, queridos. Moshe passou por isso. Eu tenho uma solidariedade muito grande para com Moshe e uma admiração muito grande. Eu e meu marido aprendemos muito com Moshe, muito mesmo. E nós queremos cumprir a nossa carreira, queremos não bater na rocha. O nosso desejo é não bater na rocha. Em nome de Yeshua, que Ele nos ajude a não fazermos isso, a sermos um modelo, em nome de Yeshua. Não é? Que o Eterno nos ajude a seguirmos assim. Né? E o Eterno ficou profundamente magoado com isso, com colocarem um risco sobre a vida daquele que Ele chamou, e nós vamos ver Ele falando disso novamente em Devarim 6, versículo 16, não tentarás ao Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Não é? Essa questão de Massá para o Eterno foi o fim, queridos. Ele tomou uma decisão ali. Aonde o Eterno decidiu que o povo não entraria mais no seu descanso? Foi em Massá, Merivá. Foi no lugar onde o Eterno fez uma divisão entre ele e o povo. Falou, este povo não vai entrar no meu descanso. Esdras Sofer, ele vai pegar então o Salmo 95 e, por parte da Ruach HaKodesh, instituir que faça parte do serviço de Hashem. Então, todo o Shacharit, nós vamos, todo o serviço do Shabat, na verdade, nós vamos ter o Kabbalah, a abertura do Shabat, nós vamos ter que entoar o canto Tehillim, Salmo 95, aonde aqui é dito com clareza, pois, versículo 7, assim como diz a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, o Espírito Santo. Essas questões foram reveladas a Melech Davi por meio do Espírito do Sagrado. A Ruach, ela mostrou para a humanidade o quanto sofrimento causou ao coração do Pai de querer atender uma população, querer fazer o bem. Essa população, queridos, de modo algum se lembrava que os seus filhos estavam sendo assassinados pelo Império do Egito. Em nenhum momento você vai ver as pessoas dizendo para Moshe, Moshe, nós estamos querendo apedrejar vocês por causa que vocês pouparam nossos filhos de serem mortos. Nisso ninguém vai falar. Ninguém vai falar sobre isso. Moshe foi uma vítima disso. Ele foi jogado às águas pela sua mãe por causa desta lei maligna. E Moshe, não vemos em nenhum momento da Torá Moshe com coitadismo dizendo, olha, sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui vítima dessa lei maligna. Vocês esqueceram que os filhos eram jogados para que os crocodilos os devorassem? Vocês esqueceram disso? Que o Eterno nos tirou não somente debaixo da pesada mão do Egito, mas nos tirou de um genocídio. Vocês se lembram disso? Em nenhum momento na Torá inteira você vê isso, esse fato sendo lembrado novamente. É como se houvesse um esquecimento universal. O próprio Moshe não traz a lembrança desses homens, que ele mesmo foi poupado da morte por uma ação sobrenatural de Hashem. Ele já era o exemplo do que Israel viria a experimentar. O próprio Moshe. Moshe nunca mencionou para Israel, eu sou uma vítima do sistema. Eu só fui parar na casa do faraó por causa da lei que ele mesmo constituiu. Novamente nós vamos ver em Devarim 9, 22, também em Taberá, em Massá, em Kibrot Hatavá, provocaste muito a ira de Hashem.
Então o Eterno é algo que houveram momentos na vida do Eterno onde nós vemos o profundo sentimento dele por pessoas que ele se esforçou para salvar, pessoas que ele se levantou para socorrer de um modo sobrenatural, abrindo o mar, fazendo coisas extraordinárias perante o rosto deles. E é impressionante que nós vamos ver a divisão levítica nesse período, antes de nós vermos outras situações. Como eu falei para vocês, nós temos uma parte de Levi que ficava ao lado de Moshe, mas é a única tribo que nós vamos ver dividida, e nós vamos ver a palavra justamente de Moshe acerca de Levi. Devarim 33, versículo 8, de Levi disse: dá, ó Deus, o teu urim e o teu tumim, para um homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e sua mãe: nunca os vi, e não conheceu seus irmãos, e não estimou seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou tua aliança. Levi teve uma divisão com Cora, teve uma divisão com alguns membros da família, mas a maior parte de Levi permaneceu unido no seu sacerdócio, mesmo em Massá. Mesmo no momento onde todos se voltaram contra Hashem, aquela tribo não se voltou ao contrário à vontade de Hashem. Uma tribo no meio das 12 tribos, se nós contarmos a Efraim e Manassés, nós vamos ter então no caso 13 tribos, mas o Eterno se voltou de um modo sobrenatural sobre a tribo de Levi, e é o convite que é feito aqui dentro desse texto, é para que você seja como a tribo de Levi. Ainda que todo Israel se levante contra Hashem, se levante em murmuração, se levante numa maneira completamente indignada, contrária à vontade dele, você se volte para Hashem. Queridos, Yosef, ele é uma representação de Mashiach e Yeshua. Eu estava falando essa semana com meu marido, não é? E nós vamos ver Shimeon, que é o único que fica com Yosef durante o período que os irmãos voltam, e eu acredito que daqueles 10, ter ficado justamente o que ouve, aquele que ouve, Shimeon, eu acredito que esse é um sinal muito claro para você, de que nós temos o dízimo de pessoas que você imagina, que conheçam o Eterno, que realmente estão com Mashiach. Eu não creio que nada do que foi feito na Torá veio para nós sem trazer uma representação clara. E nós vemos 10 tribos ali, unidas. E nós vemos a representação de Mashiach na vida de Yosef. E nós vamos ver que somente um dos irmãos permanece ao lado de Yosef, enquanto os outros 9 retornam. E eu acredito piamente, eu falei isso para o meu marido essa semana, eu sei que isso foi da Ruach HaKodesh. Muitas vezes a impressão que você tem de quantas pessoas, eu creio que tem muitas pessoas que vão se voltar ao Eterno no momento da calamidade, no momento do caos, no momento do fim. Eu creio nisso porque há uma multidão incontável que sobe com o Lulavim nas mãos, mas eu não creio que essa população está hoje, queridos, ativa. Eu não creio que essas pessoas estão hoje com comprometimento com a sua própria salvação, como elas ficarão quando inevitavelmente virem que esse mundo aqui nada tem a nos oferecer. Mas nós temos de ser esses 10% que não acreditam mais nas mentiras desse mundo, nas mentiras que esse mundo nos oferece. Nós não sejamos, como diz aqui em Judeus Messiânicos, o texto que nós lemos todo Shabat, que nós não sejamos, queridos, assim como esse terrilim maravilhoso que o Eterno deu para as nossas vidas. Não sejamos nós, queridos, como quem estava em Massá, que provocou o coração de Hashem e ao qual ele disse, não entrarão no meu descanso. Eu e você precisamos ser as pessoas que buscam estar no descanso de Hashem. Eu e você precisamos ser as pessoas que estão diante dos olhos dele. O salmista não recebeu essa palavra
por meio de homens, ele recebeu essa palavra por meio da Ruach, e você possamos ser pessoas que ouçam a Ruach HaKodesh. A Ruach vai falar as palavras do Eterno, as palavras de Mashiach, as próprias palavras da Ruach. E nessa representação desse texto, onde eu sei que o autor do Tehillim, ele teve uma visão clara daquilo que a Ruach queria falar conosco, não sejamos nós como pessoas que provocam Hashem, mas sejamos como pessoas que caminham para entrar no seu descanso. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, queridos do meu coração. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Nós elevamos diante do Senhor o que o Senhor nos tem preparado para que nós possamos habitar na terra, alimentarmos-nos da verdade, agradar-nos de Ti. O Senhor tem o desejo, Pai, de satisfazer os desejos do nosso coração, mas o nosso coração precisa estar alinhado ao Seu desejo. Quem nos céus, Hashem, eu tenho além de Ti. Quem na terra eu tenho o maior prazer, Pai, tudo de bem e de bom que eu tenho provém das Tuas mãos. Eu não tenho nada, Senhor, a Te oferecer, senão o que o Senhor me deu, a minha própria vida. Pai, eu peço por todos que estão estudando o curso de judeus messiânicos, que tenham entendimento dessas palavras escritas por meio de dor, por meio de revelações profundas do Seu coração para nossas vidas, um coração que fica sentido, pode ser ferido, um coração que também tem seus limites. O Senhor não tem limites, mas o Senhor impôs limites. Não é possível provocar ao Senhor continuamente. Pelo amor da Tua misericórdia, nos ajude a não sermos filhos que provocam o Seu coração, mas sermos filhos que agradam o Seu coração. Elevamos diante de Ti os nossos enfermos, elevamos o Seu Raimundo, elevamos diante de Ti o Marcelo, essa questão tão complexa da Tânia, Pai. Pelo amor da Tua misericórdia, olha para os Teus aflitos em nome de Yeshua. Pai, nós estamos lidando com coisas que nós desconhecemos. Eu coloco esse evento diante do Senhor, onde um homem foi assassinado dentro do hospital, meu Senhor, porque estava elevando o seu coração a Ti, meu Senhor. Meu Pai, a que ponto as coisas chegarão nesta terra? O que esta terra tem para nós, meu Senhor? Nós não somos daqui, nós não fazemos parte disso. Bondoso, o Senhor teve leis estabelecidas, como foram no caso de Moshe. E o Senhor, Pai, criou alternativa de Kanareshanamanaia, que achar, Orikanamashena. Oh, Senhor, que as pessoas tenham da Tua parte, Pai, revelação do que eu estou falando, em nome de Yeshua. O Senhor ocultou Moshe. O Senhor é poderoso, Pai, para evitar que esse povo, Pai, venha passar por isso. Ó Senhor, nós nos refugiamos em Ti, em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua, Hashem, nós nos refugiamos em Ti. Nossas vidas, nossos filhos, nossos netos, nossas netas, Erecatoremachos. Quem nos céus nós temos além de Ti, Hashem? E quem na terra nós temos maior prazer? Não há outro Elohim semelhante a Ti, Hashem. Tu és a nossa herança para sempre. Pai, em nome de Yeshua, acorda esse povo para o que está ocorrendo. Ah, Hashem, defende-nos, Pai. Defende-nos. Eles são mais fortes do que nós, mas não do que o Senhor. Eles não são mais fortes do que o Senhor dos exércitos. Pelo amor da Tua misericórdia, bendito seja o nome da Tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer, Pai, louvor. Ó Pai, somente Tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, todo o Seu exército, tudo que há na terra, Senhor, tudo que tem vida. Meu Pai, nós estamos embaixo de pesadas leis, Hashem. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Hashem. Nós só queremos Te servir, Pai. Nós só queremos Te servir. Oculta-nos, bondoso de Israel. Como as coisas podem mudar tão rapidamente, meu Senhor.
Que cada vida seja voltada a Ti, meu Senhor, como eu tenho apreensão por este povo, meu Pai. Meu Senhor, não nos deixa perder nenhum deles, por amor da Tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, pelo amor do Teu nome, Senhor, bondoso de Israel, Tu és. Não nos deixa perder os Teus filhos, Senhor. Eu te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Assim seja. Eu tenho procurado, queridos, não chorar aqui, mas que vocês possam aprender com Moshe o que é necessário ser feito. Em nome de Yeshua. Mensagem do céu.